Seja bem-vindo ao Big Picture Podcast. Meu nome é Elvésio Coimbra. O nosso desejo é que você possa cada vez mais se manter apaixonado por Deus do início ao fim. Nós queremos impulsionar construção de legado na Terra. E para isso a gente tem que alinhar muita coisa, né? Identidade, visão, propósito, família, mindset do reino, fundamentos da fé. E a gente espera poder te ajudar para que você consiga avançar cada vez mais. Afinal de contas, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. E para a gente poder avançar cada vez mais com as coisas do reino, o nosso assunto de hoje, aquilo que a gente quer começar, é uma coisa que eu amo muito, que é histórias com Deus. Eu não sei você, mas eu já ouvi muita história louca com Deus, né? Já ouvi tantos testemunhos de lugares que Deus entrou. Eu costumo falar com as pessoas, Deus, ele é verdadeiramente onipresente, porque ele tem coragem de acessar qualquer lugar por conta de um pecador. E eu conheço várias histórias de pessoas que tiveram encontros sobrenaturais, poderosos, que mudaram o rumo de toda uma família. E na minha história não foi diferente. Eu queria compartilhar um pouco com você como foi, histórias com Deus, como foi que Deus entrou na minha história para gerar transformação e o que me mantém tão apaixonado por Ele. Afinal de contas, depois que você tem convicção aonde Ele pode chegar por você, isso também te coloca no lugar onde você pode chegar por Ele, não é verdade? Então, eu quero trazer um pouco com você, e quando eu penso sobre histórias com Deus e aquilo que tem sido construído na minha família, por exemplo, na nossa história, Deus entrou por meio de uma enfermidade, né? Teve uma situação de enfermidade física com meu irmão, e por conta dessa enfermidade que aconteceu com ele, de repente começa então um acesso de Deus, uma busca por solução, porque a medicina não tinha solução, né? A medicina deu um decreto de morte, porém a última palavra pertence ao Senhor, e glória a Deus pelas vizinhas que oram, né? Eu não sei você, mas no nosso caso tinha uma vizinha, a gente chama ela de Vó Terezinha, é a mãe na fé da minha mãe, e graças a essa irmã na fé que tinha pelos teus vizinhos o encargo de oração, né? Então talvez Deus tenha te colocado aí na tua vizinhança, não é à toa onde você mora, tem um encargo de Deus na tua vida pelas pessoas que estão ao teu redor. E essa irmã orava, e um dia ela chegou até na minha casa lá e bateu lá, e ela nem tinha tanto contato assim com a minha mãe, e ela bateu, ela falou: olha, eu costumo orar pelos meus vizinhos, e eu estou sabendo da enfermidade aqui do teu filho, porque Deus me falou onde está o problema está em algo espiritual que foi feito contra a saúde dele, e está em um bicho de pelúcia que está dentro do berço dele. Ela teve uma palavra de conhecimento, e através disso, então, quando abriram o bicho de pelúcia, o que tinha lá eram vários alfinetes, tinha uma obra ali maligna que tinha sido feita, e de repente aquele negócio foi desfeito e meu irmão foi sobrenaturalmente curado. Então assim, a gente experimenta o sobrenatural dentro de casa desde o início, assim, a gente viu a mão de Deus atuando, mas embora isso aconteceu dentro da minha família, né, eu me lembro muito da história de Rebeca e de Isaac, né? Isaac teve que orar por Rebeca, né? Rebeca era estéril, ele orou por ela por 20 anos, ele já tinha uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, mas ainda assim, para eles terem filhos, eles precisaram orar. E eu acredito muito no poder da oração e na construção das coisas por meio da oração. E com a minha mãe não foi diferente, né? Foram anos e mais anos. Embora ela entregou a vida para Jesus, eu, meu irmão, eu que vim depois, né? Eu nem era nascido nessa época do meu irmão, eu vim depois, mas na nossa família sempre foi tudo gerado com muita oração, foi muita intercessão. E eu me lembro assim na minha juventude ali, por volta dos 18 anos, né? Eu estou com 37 hoje. Então na volta ali dos 18, 20, a minha mãe tinha um encargo de oração por mim, pelo meu irmão, e ela orava, e às vezes ela falava com a gente assim, ó, hoje eu estou passando as tuas roupas para ir para uma boate, para ir para uma festa, um dia eu passarei as tuas roupas para você pregar o evangelho. E era muita oração, assim, e a gente olhava para ela e falava assim, gente, a gente está longe de Deus, o que ela está falando? Eu nem compromisso com Deus eu estava querendo, quanto mais pregar o evangelho. E na verdade eu não queria compromisso com Deus, porque eu acreditava em uma mentira. Não sei se você já acreditou numa mentira dessa. E a mentira é, eu não estou pronto para um compromisso com Deus.
Né? Quantas vezes a gente pensa isso, né? Quando a gente ali está conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, tipo, não, no dia que eu estiver pronto, eu faço uma aliança com Ele. Mas deixa eu te contar, você nunca vai estar pronto. Ninguém me contou isso lá no início. Se eu soubesse, talvez eu tinha me entregado antes. Mas a verdade é que a gente nunca vai estar pronto, porque se nós estivéssemos prontos, se algum momento eu pudesse me preparar e me prontificar para Deus, Jesus não precisava ter vindo. Ele veio justamente porque nós não conseguimos estar prontos e nunca conseguiremos estar prontos. A gente precisa de Cristo na nossa vida. E algo que ajudou muito a minha mãe nessa história inteira é um projeto chamado Projeto Débora. Não sei se você já ouviu, mas foi através do clamor dessas Déboras, dessas mães, junto com a minha mãe. Tem uma frase muito poderosa que é: mães de joelhos, filhos de pé. Eu sou prova viva, eu sou um testemunho vivo disso. Né? Mães de joelhos, filhos de pé. Minha mãe orava, muitas vezes ela pegava a foto minha, do meu irmão, do meu pai, levava para a igreja, botava no banco do lado dela e começava a orar e declarar, falando: um dia eu os verei no caminho do Senhor, um dia eles estarão sentados em um banco de uma igreja, adorando a Deus. E esse processo de ter pessoas que te ajudam no caminho da fé, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu estou querendo aumentar a tua fé. Se comigo deu resultado a oração, eu creio que você não pode desistir da tua casa. Não desista da tua família, não desista de orar pelos teus pais, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, porque assim como o Espírito pairou sobre as águas, lá no jardim, lá no início, lá na criação do mundo, e gerou toda aquela criação de Deus, assim como o Espírito pairou sobre Jesus, sobre Maria, aliás, né, e gerou Jesus, um Filho de Deus, o Espírito pode pairar sobre a tua casa, sobre a tua família e gerar salvação. Eu declaro isso sobre você já. Não desanime, não pare no caminho, porque eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e o teu desejo não é diferente. E nesse processo ela orou por muitos anos. E como eu te falei, histórias loucas de Deus. No meu caso, tem uma história muito louca. A minha história foi dentro de uma boate. Né? Eu fui parar dentro de uma boate, eu tinha me divertido o dia inteiro junto com amigos, estava distante dos caminhos do Senhor, embora via as manifestações do poder de Deus, eu via pessoas sendo salvas dentro da minha própria casa, mas ainda assim, coração endurecido, eu queria me preparar na força do meu braço, e eu não entendia o amor extraordinário de Deus e aquilo que Cristo tinha feito por nós. Mas eu tô lá dentro dessa boate lá em Belo Horizonte, eu sou mineiro, e eu estava lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, e eu tô dentro dessa boate, e eles não queriam deixar a gente entrar porque já estava no final da festa, mas liberaram a entrada minha e de um amigo e colocaram uma mesa para nós, algumas bebidas em cima da mesa, e eu não bebi nada daquilo que estava lá na mesa, e eu comecei a sair de pessoa em pessoa perguntando: você está feliz de estar aqui? As pessoas perguntavam: por que você está me perguntando isso? Eu falo: porque você não conhece o amor de Deus. E eu comecei a abordar assim, umas 30, 40 pessoas dentro daquela boate, e alguns me recebiam super bem, outros falavam: cara, o que você está falando de Deus dentro de uma boate? Quem é você para estar falando de Deus? E a verdade é que em um determinado momento me deu um clique, que eu falei: bom, eu e meu irmão, embora a gente não estava entregue aos caminhos do Senhor, nós não brincávamos com o nome de Deus, porque a gente via as irmãs de oração, o testemunho de fé da minha mãe, então a gente nunca brincou com o nome de Deus. E naquele momento me veio um sentimento assim: será que eu estou brincando com o nome de Deus hoje? Porque eu estou falando de um amor que eu nem conheço. Eu estou falando para as pessoas que elas não podem estar felizes de estar nesse lugar porque elas não conhecem o amor de Deus, mas no final do dia a verdade é que nem eu mesmo conheço todo esse amor que eu estou falando. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. E aí eu peguei a minha comanda, fui para o caixa para poder pagar, porque eu ia embora daquele momento. Eu falei assim: eu acho que eu já deu para mim hoje, eu preciso ir embora para casa. E quando eu cheguei, eu paguei a conta. Quando eu fui sair no caixa ali daquela boate, das minhas pernas para baixo, nada mais funcionava. Começou a endurecer e estremecer, e foi a primeira vez que eu tive a experiência de ouvir a voz de Deus audível. Né? E o que eu ouvi naquele dia foi: você não acabou de fazer o que você veio fazer aqui. E naquele momento algo pulsava dentro de mim, porque eu falei: eu não conheço essa voz, mas essa voz é tão familiar. Que voz é essa que está falando comigo? E o que está acontecendo? E as minhas pernas começaram a estremecer, e eu caí sentado no chão dentro daquela boate, e eu não conseguia ir embora. Um segurança chegou e falou: você precisa sair daí. Eu falei: eu não consigo.
E ele me puxou de lado para ver se eu saía de lá, e eu continuei sentado no chão naquela boate por quase 1 hora, sentado naquele lugar, e eu pensando o que eu estou fazendo da minha vida. Eu estou aqui já, né, numa carreira jurídica na época, atuando com meu pai. Falei, como é que eu vou explicar para alguém que eu estou sentado no chão de uma boate porque uma voz falou comigo que eu não acabei de falar o que eu vim fazer aqui, né? Eu não acabei de fazer o que eu vim fazer aqui. E começou a vir um constrangimento, e começou a vir algo que eu não sabia na época do que se tratava, mas na verdade era o Espírito Santo de Deus já falando. Falou, olha onde você chegou com as tuas próprias pernas. Você está sentado no chão de uma boate, perdido, sem saber para onde vai. Sabe quando você tem esse sentimento assim, eu não sei para onde, eu estou sem propósito na minha vida, eu não sei para onde que eu estou indo, assim, eu tenho uma carreira, mas para onde que isso está me levando? Eu nem sei para onde isso vai me levar, e eu estou ali sendo constrangido, que eu não sabia na época, mas na verdade era o Espírito Santo de Deus já me constrangendo. De repente, quando eu levanto a minha cabeça e eu olho para o outro lado, eu vejo então uma segurança daquela boate passando, e eu sinto algo de Deus falando assim, fala com ela, e eu peço segurança para chamar aquela mulher, e quando ela vem, eu falo, eu preciso falar com ela. Essa mulher vem, ela me dá as mãos, ela me levanta, e ela fala, meu filho, eu acho que já está na hora de você ir, né? Eles falaram que você quer falar algo comigo, mas afinal de contas, o que você tanto quer falar comigo? E eu disse para ela, olha, a cura do câncer que você está pedindo para tua mãe, Deus está te entregando hoje. De repente, essa mulher começa a tremer, ela começa a chorar e começa a sorrir, e eu estou olhando para ela tentando entender o que está acontecendo, porque quando eu percebi, já tinha saído dos meus lábios. Eu não pensei em liberar uma palavra de conhecimento para ela, até porque eu não conhecia nem o amor de Deus. Como é que eu ia saber que Deus poderia usar alguém que está completamente perdido? Bom, aí depois eu fui descobrir que se Deus usa uma mula, Deus pode usar qualquer um, né? Então naquele momento Deus tinha um compromisso enorme com aquela mulher, de entregar uma mensagem de Deus, e ela chorava, ela sorria, e ela não conseguia se expressar, e eu olhando para ela e pensando, tipo, realmente ela está pedindo pela cura da mãe dela, porque ela não virou para mim e falou assim, seu louco, eu não tenho mãe doente, eu não tenho nada, do que você está falando, vai embora daqui. Não, ela só sorria, ela chorava, ela tremia, e de repente eu estou ali tendo um encontro sobrenatural com o poder de Deus fluindo entre eu e aquela mulher, e ela vai embora junto com outro segurança, e enquanto isso vem um sentimento, você acabou de fazer o que você tinha que fazer aqui. Eu pego meu telefone, eu ligo para minha mãe, falo, mãe, eu preciso te contar, e conto toda essa história para ela. Ela fala, meu filho, lembra, né? Desde quando você estava na minha barriga, eu recebia palavras proféticas, palavras de Deus, de que você seria um mensageiro de Deus, você levaria vida sobre as pessoas. O que Deus está fazendo hoje, Ele está mudando a tua rota, Ele está botando você no eixo e te trazendo para aquilo que é o centro da vontade dEle. Então eu desligo aquele telefone, volto para casa, e eu estou ali naquele conflito com Deus, e de repente no outro dia de manhã me vem um sentimento assim, liga para um amigo teu, e esse amigo me chama para ir na igreja dele, e eu vou naquela igreja, e naquele dia ali na Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, eu fui naquele culto, e eu estou lá na Igreja Metodista Central, e o pastor está pregando, eu era um pastor convidado naquele dia, ele está pregando 30, 40 minutos, 1 hora, 1h20, eu já estava batendo no relógio, pensando que hora que isso aqui vai acabar para eu ir embora. E de repente ele fala, olha, eu já ultrapassei um pouco o tempo, mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui. Então se todos aqui puderem abrir em Atos 26, versículo 16 a 18, quando ele falou isso, eu comecei a arrepiar todo o meu corpo, e ele começou a ler, e à medida que ele lia, eu via simplesmente uma mão de Deus naquele processo, porque havia ponto a ponto, assim, as pausas na leitura, nada mais fazia do que puxar da memória as imagens daquele encontro que eu tive na boate. E o texto era, levanta e se coloca sobre os teus pés, e aí vinha a imagem daquela mulher me levantando. Por isso eu te apareci, para te fazer ministro e testemunha das coisas que eu te mostrei, a cura do câncer da mãe daquela mulher, e as coisas que eu te mostrarei ainda, para trazer os gentios das trevas para a luz, e a remissão do pecado junto com os santos. Então vinha a imagem do rosto das pessoas. Você está feliz de estar aqui?
você não conhece o amor de Deus. E de repente eu estava aos prantos, verdadeiramente tendo um quebrantamento diante de Deus, entendendo agora que eu nunca poderia estar pronto, mas era a graça de Deus me alcançando, e eu entrego a minha vida para Jesus, e ali começa então um processo de transformação, discipulado, mudança de mentalidade, para entender, eu não vivo mais para mim, eu preciso viver para a glória dele, eu preciso viver com uma vida que tenha um propósito, que vai dar toda a honra, toda a glória, todo louvor para o Senhor. Afinal de contas, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra de Deus diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a partir dessa história, começou a haver uma transformação. Então, foram anos de oração da minha mãe e, de repente, é como um efeito dominó. Eu entrego a minha vida para Jesus, logo em seguida o meu irmão entrega a vida para Jesus, o meu pai entrega a vida para Jesus, a minha cunhada entrega a vida para Jesus, e agora ela pode ver o fruto de uma vida de fé, de risco e fé. Sabe, às vezes eu fico pensando, quantas histórias loucas por aí Deus não está fazendo e a gente não tem a menor noção. Essa é só uma delas. Talvez a sua seja mais louca do que essa que eu estou te contando. O que nós não podemos fazer é desperdiçar as histórias com Deus. Desperdiçar aquilo que Deus está fazendo em nós, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Começa nele, termina nele, né? Aquilo que Ele começa em nós não pode terminar em nós, precisa terminar em Deus. E o motivo de eu estar contando esse testemunho para você é para edificar a tua fé, é para te chamar a viver uma história com Deus, que vai agora colocar Ele no centro de tudo. De lá para cá, eu abandonei a carreira jurídica, eu vim para São Paulo, eu vim então ser preparado no Dunamis e na Zion Church, para me tornar então um pastor, aprender a ser um líder, aprender a andar com a mentalidade do reino, aprender a amar vidas cada vez mais, e desde então vem uma transformação, porque Ele não para, nós estamos em obras, Ele vai continuar nos transformando até o fim, mas nós não podemos deixar que a nossa paixão venha diminuir por Ele. Eu estou aqui para incentivar você a se manter apaixonado. Existe um legado para ser construído nessa terra. Deus quer deixar algo nessa terra através de você, e nós não queremos que você pare por aí, tá bom? Eu quero orar por você para a gente poder encerrar esse podcast. Eu espero muito que isso venha a aumentar a tua fé. Não pare de orar pela tua família, não pare de crer. A história de Deus não termina em você, ela passa por você. Existe um propósito de Deus para deixar um legado nessa terra, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Deus, nós te convidamos para que cada vez mais o Senhor venha nos manter com uma chama acesa no nosso coração, com uma mente cada vez mais cativa ao Senhor, para que o Senhor possa transformar a nossa mentalidade, para que a gente experimente a tua boa, agradável e perfeita vontade, e que cada um de nós aqui possa ter muitas histórias loucas de fé com o Senhor, para que a gente possa fazer com que mais pessoas se mantenham apaixonados por Cristo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não está seguindo ainda o nosso podcast, e você pode aqui seguir a gente, então eu espero te ajudar nesse processo e construir muitas coisas juntos, mentalidades do reino, coisas que Deus quer destravar em nós e através de nós. Então vamos junto nessa jornada, e a gente se vê por aqui.